Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Legislativa de hoje. Nosso assunto é a epidemia do coronavírus, a expansão dos casos para o interior de São Paulo. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Thaís Ribeiro, que é coordenadora da Vigilância Sanitária do município de Casa Branca, que é um município de 30 mil habitantes, interior de São Paulo, fica próximo da divisa com Minas Gerais. Seja muito bem-vinda, Thaís. Boa tarde, muito obrigada, por esse convite, para estar conversando com vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia, que esse programa passa em vários horários, Thaís. Vamos falar um pouco sobre a situação aí do município, quantos casos vocês têm, explica pra gente como que está a situação aí. Bom, aqui em Casa Branca a gente tem 3 casos positivos, 2 que vieram de outros estados, a família mudou para cá, e já vieram, contaminados. E o outro é um profissional de saúde que trabalha em outro município que teve contato com um paciente positivo lá e acabou, se positivando e é morador aqui de casa. Então a gente ainda não tem a transmissão local na cidade ainda, tá bom? Esses 3 casos, então, que você falou, vieram de fora, Vocês estão monitorando essas pessoas? Como é que está a situação aí? Bom, a partir do momento, que a gente tem um positivo ou a possível, suspeita de um positivo, nós fazemos o monitoramento de todos ao redor, A gente sempre pega uma abrangência um pouco maior para que a gente consiga controlar, essas pessoas envolvidas, Então a gente tem um teleatendimento aqui em Casa Branca que chama Alô Casa Branca, onde a gente tem multiprofissionais, Eles ligam, monitoram diariamente, pergunta se está sentindo alguma coisa, e a partir disso a gente dá todo o apoio também para eles, se eles precisarem de consulta médica, ou se eles estiverem mal, ao ponto de não conseguir sair de casa, o médico e a enfermeira vão até a residência da pessoa, E a gente faz esse monitoramento justamente para poder controlar essa disseminação. Como que está a situação em outros municípios daí da região? Vocês estão sentindo que o coronavírus está chegando perto de vocês? Sim, de 2 semanas para cá, houve um aumento dos casos, começaram a aparecer, os casos. A gente tinha 3 cidades da região que não tinha nenhum caso, que era Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Tambaú, De 2 semanas para cá, então, apareceram, agora acho que não tem nenhuma cidade da região mais que não tenha casos. Algumas cidades aumentou, rápido demais, A gente percebeu Tambaú, que não tinha nenhum caso, de repente agora, se não me engano, eles estão com 13. Mococa tem bastante. São Sebastião da Grama também, que deu um aumento razoável pela quantidade de habitantes. Então a gente percebe que realmente chegou no interior. E como que o sistema público de saúde está se preparando para esse momento? Vocês têm respiradores, têm equipamentos, tem UTI aí? Dá um panorama para a gente, por favor. Em Casa Branca a gente não tem UTI, Só a semi-UTI. Nós temos aqui 8 respiradores que assistem a 16 pacientes, Cada um assistem 2 pacientes. A gente, se precisar de UTI, entra na vaga do Estado, entra via CROSS e é transferido para onde tiver disponibilidade, pelo Estado. Mas a gente já percebe que São João da Boa Vista já está com os leitos de UTI praticamente já cheios, já percebe a região, já bem utilizando, bastante os leitos de UTI. Então quer dizer que se precisar de UTI, vocês têm que sair do município, medidas de higienização, É lógico, cada pessoa tem que fazer a sua, álcool gel, lavar as mãos, usar máscara. As pessoas têm consciência disso aí, ou ainda é algo longe do dia a dia das pessoas, dos moradores aí da cidade? Nós começamos com a conscientização da população já faz um mês e meio, mais ou menos, que a gente teve os primeiros decretos em relação ao isolamento social, ao uso de máscaras, Aqui tem fiscalizações no município a respeito do uso de máscaras e dos estabelecimentos comerciais estarem ofertando álcool gel, colocarem avisos, de como
fazer a higienização correta das mãos e evitar, né, a propagação do vírus, mas percebemos que a população ainda não acredita, né? E pelos nossos casos serem assintomáticos ou sintomas leves, eles não acreditam, né, na mortalidade da doença ainda, né? Isso é um problema sério. Thaís, como é que está o comércio da cidade? Vocês estão funcionando normalmente? As pessoas estão saindo, indo para a rua? As pessoas estão aderindo ao isolamento social? Como está a situação aí? A gente percebe, muitas pessoas aderiram sim, tá? Mas ainda tem uns que não acreditam e que continuam frequentando, né, vamos dizer, o centro da cidade, né? Eles utilizam mais máscaras no centro, nos bairros não. Mas ainda, de acordo, pelo também, né, auxílio emergencial também, então, assim, muitas pessoas frequentando os bancos, né, casas lotéricas. Casa Branca é pequeno, né, o centro é pequenininho, então acaba tendo essa aglomeração no centro, tá? Mas temos a fiscalização orientativa, né, da vigilância sanitária junto com os fiscais da prefeitura, que fazem a orientação e até, né, a gente tem um decreto e o estabelecimento que não cumprir, né, também tem as multas, tá? E as pessoas estão indo para o centro da cidade, para os estabelecimentos comerciais sem máscara? No centro, eles usam mais, sim, porque as próprias pessoas, né, que estão ao redor cobram, né? Mas nos bairros é o problema maior, né? O pessoal no bairro não acredita que, que seja tão sério, né? Nós temos 2 distritos que ficam a quase 20 quilômetros daqui. E lá eles até comentam, né, que o coronavírus nem lá chega, né? Mas a gente tem feito orientações, conscientizações, mas ainda está difícil. O que o município pode fazer nesse primeiro momento aí? Lógico, orientar, né? Vocês têm um acompanhamento aí dos casos. Como que vocês estão se preparando, assim, né? Quais são as outras medidas que vocês adotaram aí nesse primeiro momento? Então, né, a gente tem, né, a conscientização da população através dos meios de comunicação oficiais da prefeitura, né, onde praticamente diariamente tem algum vídeo, né, conscientizando a população. Tivemos as barreiras sanitárias, que além de investigar quem entra no município, também serviu como orientação para quem está chegando, ou para os próprios munícipes, né, onde a gente orientava o uso de máscaras, né, a utilização do álcool gel e os telefones de contato da saúde, caso eles precisem, né. Temos os termos de isolamento, né, uma pessoa, né, os positivos que a gente tem. Nós pegamos a família ao redor, né, e temos o termo de isolamento, onde se não for cumprido, nós temos as medidas penais, né, que está no decreto. É isso. Mas, assim, né, sempre na conscientização e que o pessoal consiga se conscientizar o quanto antes, né? Você falou de um decreto. Esse decreto é municipal ou as medidas tomadas pelo governo federal? Não, a gente tem decreto municipal para o uso de máscara e para o isolamento social também. Quando é que foi esse decreto e o que ele fala exatamente? Se não me engano, né, não me falha a memória agora, foi em torno do dia 17, mais ou menos, de março, né? É que a gente teve são vários, No né? comecinho. De 17 a 4. Oi? No comecinho da pandemia, né? Isso, foi. E nele, né, além dos estabelecimentos os quais podem estar abertos, né, nós também temos um do decreto do uso obrigatório de máscaras e temos esse que fala do isolamento social quando ele é dado, né, pela autoridade sanitária. Se a pessoa não cumprir, né, se ela sair de casa, ela tem que responder criminalmente por aquilo, tá? Como está a distribuição de máscaras e equipamentos de proteção aí? As pessoas, a prefeitura tem para distribuir para a população, está oferecendo, as pessoas estão buscando. Como é que está essa situação? Nós temos, né, as descartáveis, a gente ofertou no começo, né, agora no finalzinho de março, começo de abril, assim, a gente ofertou a descartável até que fossem confeccionadas as de tecidos. A prefeitura fez um acordo, né, com as artesãs do município, onde elas puderam vender para a prefeitura
as máscaras e a prefeitura ofertou essas máscaras para os munícipes. Que bacana, que iniciativa. Quer dizer, vocês, ao mesmo tempo, incentivaram aí, né, a produção local e movimentaram um pouco a economia aí da região. Por falar nisso, como é que está esse dilema aí de economia versus salvar vidas, né? As pessoas estão aderindo à quarentena aí no município ou não? Assim, né? A gente vê muitas lojas ainda no sistema drive-thru, diz que entrega, né? Mas a gente já percebe a preocupação, né, do pessoal em relação à economia, assim, né? Por mais que você consiga comprar, né, comprar o que você precisa no drive-thru, as pessoas estão segurando um pouco mais, né? Então você percebe o pessoal mais no mercado, o mercado, as coisas mais caras. Então, assim, o pessoal está com medo da economia, assim, então está com esse pé um pouco atrás, né? Imagino eu que você falou que tem vários outros casos aí na região, né? Parece que tem município que tem 13 casos. Você tem Mococa, que fica aí perto, não é isso? Que também está com Isso. bastante casos, né? E aí, então, a perspectiva é de que esses casos aumentem nas próximas semanas, né? O município aí, a região toda, deve ter um aumento significativo do número de casos, né? Então, a gente, justamente por isso esse monitoramento que a gente faz, né? Hoje, para você ter uma noção, são 96 pessoas que a gente está monitorando, né, no dia de hoje, tá? A gente monitora eles, orienta a não estar saindo de casa. Todos esses monitorados são pessoas que ou tiveram contato com os positivos ou com alguma cidade da região, ou vieram de fora. A gente quer justamente tentar evitar, né, que esse vírus propague no município, né? Então, assim, a gente pede nesse monitoramento que as pessoas fiquem, né, em casa 14 dias. O monitoramento ele é diferente do isolamento, né? O termo de isolamento, quando a gente dá, é obrigatório a cumpri-lo, né? O monitoramento é mais na conscientização, orientação, né? Para que a gente possa controlar, né, essa disseminação. Se caso no monitoramento a gente perceber que é necessário um isolamento, né, nós vamos até a casa da pessoa, né, e a gente dá o termo de isolamento para a pessoa. Como estão os casos aí nos hospitais públicos? Assim, tem muito caso de problema respiratório, de gripe nessa época. Está chegando aí na época fria, né? Aqui em São Paulo já está fazendo frio esses dias, fez 9 graus. Mas a tendência é que os casos de doenças respiratórias aumentem no inverno. E são sintomas que se confundem muito com o coronavírus. Então, como é que está a situação aí no atendimento público de vocês? Já começa a ter casos aí de problemas respiratórios? Casos respiratórios a gente ainda está começando, então assim, poucos casos ainda, né? Uma dor de garganta, né? Um resfriado, mas são poucos. O que a gente tem muito são ainda os casos de dengue, né? Por mais que Casa Branca, né, não tá igual a região, né? A gente tá com tem bastante casos, não vou saber te informar certinho quantos estão hoje, tá? Mas a gente tem tem bastante caso, então assim, se confunde um pouco, né? Nós fazemos o teste rápido para dengue, se negativa, né, o teste rápido para dengue e ele se enquadrar, né, nos parâmetros do teste rápido do Covid, a gente faz também. Mas a dengue ainda confunde, ainda a gente está tendo mais. Em relação à vinda de pessoas de fora, você estava me dizendo antes aqui da entrevista que muita gente tem vindo de São Paulo, agora que está, enfim, no isolamento, tem vindo de São Paulo para trabalhar aí, já que teletrabalho, né, virou moda e vai continuar depois da pandemia. Vocês têm recebido muitos casos de pessoas que estão indo para aí, morar aí? Você estava me dizendo isso um pouco antes aí da nossa entrevista. Sim, sim. A gente fez duas barreiras já, né? Na barreira do Dia das Mães e nesse feriado agora prolongado, né? No feriado do Dia das Mães a gente percebeu muito a entrada, né, de pessoas vindo morar aqui em Casa Branca, né? Casa Branca é uma cidade dos avós, né? Que chega de final de ano, lota a cidade, né? E muitas pessoas têm chácaras, sítios, né? Casas que estão alugadas. Eles deixaram de alugar casas para vir morar aqui, né? Para estar fugindo um pouco, né? Da situação que está São Paulo, né? Então eles vieram morar aqui, onde eles acham mais tranquilo, porém para a gente é um sinal de alerta, né? Então a gente monitora essas pessoas por 14 dias
né, e dar toda a assistência que for necessário para eles. Uma preocupação muito grande aí do coronavírus é com a população idosa. E parece que vocês têm aí uma população idosa expressiva na cidade, até por conta, isso quer dizer que a qualidade de vida do município deve ser bacana. Quando tem muito idoso é porque a qualidade de vida é boa. Como lidar com esses idosos nesse momento aí, vamos dizer assim, da pré-pandemia, né? Aqui já está acontecendo, mas aí ainda tá bem no começo, assim. Como lidar com essa população e como orientar essa população? Aqui em São Paulo, por exemplo, Thaís, a gente vê que ainda há uma resistência das pessoas, né? Principalmente as pessoas com mais de 65 anos, de usar máscara, de ficar em casa, a pessoa quer sair e tal. Como que está essa situação por aí? Aqui nós encontramos ainda assim, né, algumas senhorinhas, né, alguns senhores na cidade, né, no centro, assim, indo na lotérica, no banco, né, mas a gente conversa, né, os fiscais orientam eles, né, explica a situação, mas assim, tá diminuindo com os dias que a gente tem visto cada vez menos idosos no centro, né? Então, acho que eles estão começando a se preocupar um pouco, né? Principalmente depois que apareceram os primeiros casos. A conscientização é uma coisa bem importante, a gente tem acompanhado aí pelos principais canais de notícias, né, que estão aí 24 horas falando sobre a pandemia. Vocês estão fazendo o que funciona muito em muitos municípios é a fala ali no rádio, no dia a dia, que as pessoas escutam, né? Tem alguma campanha, além dessas barreiras, além dos fiscais estarem conversando, tem alguma campanha na imprensa local para chamar a atenção das pessoas? Sim, diariamente, né, nós temos vídeos orientativos nos canais oficiais, né, Facebook, página da prefeitura, né, YouTube, onde cada dia, né, a gente aborda um tema, né, nós passamos o boletim epidemiológico, né, e conforme passa esse boletim epidemiológico, a gente chama atenção para alguma situação que naquele dia acha que é necessário focar um pouco mais. Quais são os canais de vocês? É só buscar no YouTube Prefeitura de Casa Branca só? Fala pra gente. É só procurar a Prefeitura Municipal de Casa Branca, que você consegue encontrar lá no YouTube, no Facebook também, consegue. E no Então aí o próprio site da aplicativo, a Prefeitura Prefeitura também. Municipal de Casa Branca. Isso. Ah, tá certo. Que outras medidas vocês estão tomando nesse momento? Que outras precauções? A gente tem visto, por exemplo, em muitos lugares, principalmente nas periferias, o pessoal lavando, desinfetando ruas e tal. Vocês vão chegar a esse ponto aí, ou por enquanto ainda não? Que outras medidas vocês vão adotar? Nós temos, sim, né, no município, a gente passa, né, uma solução de hipoclorito nos principais locais, né, de circulação, né? Então, em frente ao posto de saúde, algumas ruas principais da cidade, né, passa, né, o pessoal da Defesa Civil, eles jogam, né, uma solução com hipoclorito, né, para tentar, assim, né, de suspender, vamos dizer assim, o vírus, né, e prevenir, né, de entrar para dentro dos estabelecimentos o vírus em si. Mas nós já temos essa ação, sim. Aqui em São Paulo, a gente viu no primeiro momento aí uma demanda muito grande por produtos aí de limpeza, principalmente álcool em gel. Isso está normal aí, está faltando, as pessoas estão procurando, a procura ainda está grande. Por aqui já normalizou, por aqui, mas no começo, as primeiras semanas, nós não conseguíamos encontrar, né? Como é que está a situação aí? Aqui também, no primeiro momento, teve a falta do produto, né, do álcool gel em si, principalmente o álcool gel, né? O preço subiu muito, né? Aí depois, com todo as informações que teve de Procon, visitando as cidades, visitando comércios, né? Estabilizou, né, o álcool gel e o preço também agora já está mais acessível também, nada exagerado que nem estava no começo. Falando de comércio, vocês vão ter que fechar os estabelecimentos comerciais aí, ou é possível controlar a abertura e fechamento? É possível deixar aberto uma pessoa dentro da loja? O que vocês vão fazer aí no município? A princípio, né, como temos poucos casos, né, e esses
esses casos eles estão controlados, né? O termo de isolamento deles acaba acabando hoje, né? Nós conseguimos sim flexibilizar um pouco essa situação, né? Então, assim, uma pessoa, as portas, né, não todas abertas, né, totalmente ao público, mas assim, atendimento a uma pessoa, desde que seguindo todas as orientações de higiene, né, das mãos, do uso de máscaras, de evitar aglomerações. A princípio, a gente ainda está conseguindo fazer essa flexibilização. Porém, se necessário, a gente aí tem que cumprir o decreto, né, que fala que não pode, né? Você estava falando dessa questão de vários outros casos. Vocês estudam aí impedir o trânsito entre as cidades da região? Se o número de casos aumentar bastante? O cenário nosso, né, ele é muito dinâmico, né, situações de pandemia, né? Ainda não tivemos esse planejamento não de cortar, né, o fluxo entre cidades, por enquanto não, tá? A princípio são só mesmo, a gente faz as barreiras mais de investigação mesmo, né, para ter mais ações, mas hoje, né, a gente ainda não pensa nessa possibilidade ainda não. Que mais, assim, que outras medidas vocês estão adotando nesse momento aí? Que outras ações? Como é que está o planejamento do município? Como é que está o planejamento da Secretaria de Saúde em relação a essa questão? Existe um discurso unificado? Ou está que nem governo federal, estados e municípios, né? Cada um tem uma maneira de reagir. Você tem o governo federal de um lado, estados e municípios de outro. Então, como que está o planejamento aí de vocês? Bom, o que eu posso falar é que a gente tem uma equipe que está conseguindo conversar, né, as ideias ainda, né, estão batendo, né, estão, vamos dizer, uma ideia unificada, né, e cada um na sua parte contribuindo, né, para que as ações, né, sejam bem efetivas, né. Uma coisa interessante que a gente tem, que a gente implantou agora a semana passada, foi a Casa da Solidariedade, né, onde a gente pegou uma escola, né, que por enquanto, né, tá parada, né, transformamos ela numa Casa da Solidariedade, onde, se necessário, serão oferecidas, né, acomodações e refeições para a população mais vulnerável socialmente, né, moradores de rua, ou até às vezes mesmo uma pessoa que more sozinha e por um motivo precise, né, de uma assistência ali, né? Então a gente tem essa escola, né, onde a gente transformou em Casa da Solidariedade, né? Foi bem legal, né? Foi a última ação nossa diferenciada, né? Por enquanto. Mas assim, a nossa equipe ela está trabalhando bem legal, bem junto, né? E isso eu acho que reflete, né, nos poucos casos que a gente tem ainda. Pois é, os lugares que tiveram a união, né, um discurso único aí de todas as autoridades, foram os que tiveram menos casos. Essa Casa da Solidariedade, então, você falou que por enquanto tá vazia, né? Mas aí, se caso a pessoa resolver ir para lá, ela vai ter refeições, vai ter todo o atendimento aí necessário. E vocês vão atender também em algum lugar especial pacientes de coronavírus que não queiram, por exemplo, ficar em casa? Vocês estão preparados para isso? Essa escola, né, que agora virou, né, Casa da Solidariedade, a princípio ela seria o gripário nosso, né? Porém, com um pouco fluxo, né, de casos, de situações especiais, nós conseguimos no próprio centro de saúde deixar um gripário, né? Onde a gente dividiu, né? A gente tem várias entradas nele, né? Então a gente dividiu o fluxo, né, para a saúde da mulher, para farmácia ou outras situações, e o gripário, onde a gente tem um médico exclusivo para o gripário, uma equipe de enfermagem exclusiva para o gripário, né? E tudo assim, né? A gente não só a Secretaria de Saúde, né, mas a parte de assistente social também, a educação. A gente tem um bom, né, convívio, né? Então a gente consegue trocar ideias e junto montar as coisas, né? Então, assim, tudo que a gente precisa, a assistente social ajuda a gente também, educação. Então, assim, um paciente, se precisar, vai ter feita toda a investigação pela parte de assistente social, pela saúde, né? E ele pode estar utilizando, né, a Casa da Solidariedade ou o que for, né? Nos termos de isolamento, onde a pessoa não pode sair, por exemplo,
Nós temos a investigação da assistente social e ela leva a cesta básica, se precisar, o que precisa, eles fazem né, esse auxílio, né? A pessoa não pode sair para comprar né, nada, né? Então, eles fazem essa parte, eles vão lá, levam os alimentos e vê tudo que mais está precisando, e na possibilidade eles estão né, auxiliando. Tá certo, eu gostaria de agradecer a Thaís Ribeiro, que é coordenadora da Vigilância Sanitária de Casa Branca. Casa Branca é um município do interior de São Paulo de 30 mil habitantes, perto ali da divisa com Minas Gerais. Casa Branca que hoje tem 3 casos confirmados de coronavírus, está monitorando esses 3 casos, mas em toda a região ali está chegando, estão sendo registrados novos casos, e a situação da pandemia é sair aqui da capital paulista e se alastrar pelo interior do estado. Thaís, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada eu, né, por essa oportunidade de estar podendo né, falar um pouquinho do que a gente fez né, e que deu certo aqui no município. Tá certo, muito obrigado. Então, o programa Conexão Legislativa de hoje termina aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa com um assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.